Fala gente, Luiz César aqui saindo da rotina. Decidi gravar esse vídeo até para colocar um novo vídeo no canal, porque já é um assunto que eu queria debater. Já até fiz a capa desse vídeo e faltando menos de 6 meses para o início da corrida eleitoral, né? A gente já tem as pré-candidaturas, então queria debater com vocês as expectativas eleitorais e a distinção entre vitória política e vitória eleitoral. Será que o governo Lula consegue emplacar uma continuidade? Será que teremos aí Lula 4? E, e se isso pode ou não significar uma vitória política? Então deixa a vinheta rolar aí, que depois dela a gente tem muito que tratar hoje. Bom, vai ser um vídeo curto, sem roteiro, gosto de ser mais espontâneo, um pouco de preguiça de gravar, também um pouco de preguiça de roteirizar, né, para ser mais espontâneo e menos engessado. Bom, eu acompanho política com assiduidade há 7 anos, acho que desde 2019, né, meu despertar político, acho que de todos nós foi há 10 anos, né, com o impeachment da Dilma, aliás, completou esses dias os 10 anos do impeachment da Dilma. Então, eu acho que a gente precisa distinguir, precisa apresentar os conceitos e distinguir vitória política e vitória eleitoral. As últimas pesquisas aí, desde o final do ano passado, mostram uma deteriorização da aprovação do governo Lula, né? No que diz respeito a institutos como Quest, Datafolha, etc., todos vêm demonstrando um crescimento do Flávio Bolsonaro e uma queda na aprovação do governo Lula, se você contar principalmente ali, juntando os que acham o governo bom ou razoável, né? Acho que é uma série de explicações para isso. Do ponto de vista eleitoral, eu acho que o Lula tem um leve favoritismo, eu acho que ele vence as eleições, inclusive, porque o Flávio Bolsonaro tem muita capivara, tem muito erro a se apresentar e os debates ainda não começaram. Eu acho que em termos de disputa, de debate, retórica, o Lula é muito mais experiente e muito mais capaz, né, de conquistar o voto. O problema é que, se você, é claro, não acreditar nisso de complô, conspiração contra o Lula, as últimas pesquisas vêm mostrando consistentemente uma queda na aprovação e explicitando uma rejeição do povo a esse governo Lula. Acho que é uma série de fatores, né? Vamos explicá-los, aliás. O preço dos alimentos, né? Acho que é uma das razões. A inflação está altíssima, o endividamento do povo brasileiro. Se eu não me engano, a última pesquisa fala que quase 8 entre 10 famílias brasileiras estão endividadas. É um absurdo. A manutenção altíssima da taxa de juros Selic, que mostra que o problema não era Roberto Campos Neto. Essa diretoria do BC é majoritariamente indicada pelo governo Lula, né? Esse Copom, que é o Comitê de Política Monetária, com o presidente, né, o Gabriel Galípolo, e a maioria, todos indicados pelo governo Lula. A taxa de juros não caiu, vem consistentemente subindo. Na última divulgação, em que teve uma queda de 0,25, ínfima, e essa taxa de juros, caso você não saiba, ela impacta diretamente por exemplo, no seu débito bancário. Se você está endividado com o banco, o que você paga ao banco é muito superior ao que você deve, muito por conta dessa taxa básica de juros. Você vai pegar um empréstimo, você pequeno, médio empresário, tem de pagar uma diferença absurda por causa dessa taxa básica de juros, a maior taxa de juros nominal do mundo, de quase 15%. Acho que na última vez estava em 14,75%. E isso leva insatisfação. Endividamento, necessidade de empréstimo, juros altos. Eu não vejo esse governo pautar tópicos importantes para a população brasileira, como, por exemplo, a luta por um emprego melhor. Até se comemora aí recentemente um aumento
uma queda no desemprego, um número recorde de empregos, mas são empregos precários, de qualidade. Eu, digamos assim, tenho lugar de fala, eu estou subempregado hoje, sou autônomo, recebo um quarto de salário mínimo, então é triste, é muito triste a situação das pessoas, porque o mundo do trabalho foi completamente dizimado, precarizado, e muito por conta disso é a deforma trabalhista do governo Temer, que o governo, aliás, sequer conversou, pautou sobre, não estou nem falando de tentativa de revogação, processo e tal, mas simplesmente o assunto não é pautado, não é discutido. E a única vez em que eu vi algo sobre o ministro do Trabalho foi desautorizado, se eu não me engano, pelo Haddad, enfim, governo Lula, né? Pela figura do próprio presidente. Então essas são algumas explicações. E eu falei no início do vídeo de derrota política eleitoral. Repito, eu acho o governo favorito, eu acho que pode haver uma vitória política, pode haver uma vitória eleitoral, mas eu não sei se vai ter uma vitória política. Eu não sei se eu não sei se as pessoas vão sair dessa situação de desânimo. Isso partindo do ponto que o governo Lula vai vencer, né? Porque o fato do filho do Jair Bolsonaro ser competitivo já demonstra a insatisfação das pessoas. É de se esperar um aumento, um número recorde de abstenções de votos, consistentemente, inclusive. As pessoas não acreditam no voto, na democracia burguesa, e de fato tem sua razão. Eu acho que desânimo é a palavra. Acho que é desânimo meu, acho que é desânimo da maioria das pessoas, e isso reflete no que as pesquisas têm mostrado. E eu acho que esse governo precisa urgentemente apresentar mais coisas. Se é que dá tempo ainda, faltando 6 meses. Né? A gente vê aí um endosso maior, mais explícito ao fim da escala 6x1, só que a proposta que tá tramitando na Câmara fala em 40 horas semanais, é muita coisa ainda. Já há exemplos no mundo que países que adotaram a 4x3 e a gente está lutando ainda para chegar nas 5x2. Né? E não é só isso também, né, gente? É o transporte que precário, caríssimo. A segurança pública, para mim, é o grande calcanhar de Aquiles das esquerdas, principalmente nas grandes cidades. No meu caso aqui no Rio de Janeiro, é lastimável, não tem mais segurança de dia ou de noite, falta policiamento e tal. Que mais? Acho que a falta de perspectiva, né? Hoje, principalmente os jovens, assim, jovens adultos como eu, não enxergam uma melhora evidente de vida no curto prazo, não enxergam o futuro. Acho que pela primeira vez nossa geração tem um padrão de vida explicitamente, claramente pior, inferior ao que os nossos pais. Uma casa, a gente não vai ter condições de comprar uma casa, essa casa não é minha, essa casa é da minha mãe. Adquirir um imóvel, adquirir um automóvel caríssimo também. É isso, eu acho que é um país assim que se adota a administração do capitalismo por parte desses governos ditos de esquerda e não se compra nenhuma briga, não se enfrenta nenhuma das estruturas de poder. E é isso, eu acho que o resumo do vídeo é isso. O governo Lula pode até obter uma vitória eleitoral, que eu acho que até vai, mas não me surpreenderia se fosse por uma vantagem tão pequena ou ainda menor do que foi nas eleições de 2022, e portanto pode alcançar a vitória eleitoral, mas a vitória política, né, que é cativar as pessoas de que a vida está melhorando, isso eu acho que não dá mais, porque é uma opção do governo. Gerir o capitalismo sem luta, sem enfrentar o agronegócio, sem enfrentar o imperialismo estadunidense, sem enfrentar a extrema-direita, sem enfrentar o rentismo, porque no caso da extrema-direita, cara, ela apanha bastante, mas o neoliberalismo é a fonte
motivação da extrema-direita. E esse governo continua com medidas neoliberais. Tentou se passar a privatização dos rios Tapajós, Madeira e Tocantins, no Pará. Parabéns ao movimento indígena que conseguiu vencer isso. Mas e o neoliberalismo é isso, é um câncer, é ele quem traz esse desânimo para as pessoas. A gente sente que está tudo muito caro, falta segurança, e a gente está sem esperança. Eu particularmente não sei se esse é o sentimento de quem está assistindo esse vídeo. Deixe nos comentários se assim o é. E é isso. Eu acho que o governo Lula, finalizando, vai vencer, mas não vai obter uma vitória política, não vai conseguir motivar as pessoas, porque se abdicou da disputa de corações e mentes na política para fidelizar o público. E nisso a extrema-direita dá de goleada, porque ela sabe, ela vê que há esse sentimento de cansaço, de desânimo, e ela se mostra, mesmo que falsamente, como uma alternativa. E isso pode refletir, inclusive, na vitória do Flávio Bolsonaro, que até um ano atrás você diria que era impossível, vide as besteiras da extrema-direita, né? Principalmente por causa do irmão do Flávio, Eduardo. Mas hoje, juntando-se o desânimo popular e a raiva do governo Lula, mais um projeto de parte das elites, as elites que não apoiam o governo Lula, e próprios Estados Unidos, por exemplo, que teria ainda muito mais a ganhar do que com a vitória do Flávio, a gente tem esse risco aí evidente. Isso que a gente está falando no curto prazo, 2026, né? E o futuro, né? A curto prazo, né? O PT vai continuar abdicando da disputa política eleitoral nas prefeituras. Daqui a 2 anos tem eleições municipais novamente. E para 2030, quem vai ser o candidato? Mais um conciliador? Mais um rendido ao capital financeiro? Ou alguém mais à esquerda que consiga pelo menos cativar as pessoas? É uma figura mais jovem, né? Porque hoje o jovem se vê pouco identificado também esteticamente. O Lula é um senhor de 80 anos, difícil um jovem da periferia, um favelado, se identificar, por exemplo. E aí nesse aspecto é bom que tenha surgido pessoas como Jones Manuel, principalmente, que é a minha maior referência política, entre outros. É isso. Acho que em nome do menos pior, e eu detesto essa ter que seguir por isso de novo, né? A gente está nessa 3 eleições, né? A gente tem que escolher o menos pior, que o governo Lula possa vencer, para pelo menos a gente poder respirar um pouco, porque uma nova vitória do bolsonarismo com a eleição do Flávio Bolsonaro pode ser até pior, porque se o Flávio Bolsonaro for minimamente inteligente, ele se cercar de bons conselheiros, e agir, por exemplo, como o governo Lula age, com algumas políticas públicas, algum assistencialismo, a gente está ferrado, porque eu acho que o que evitou a vitória da extrema-direita em 2022 foi a criminosa e terrível gestão da pandemia no governo Bolsonaro. E se o Flávio se cercar de gente mais inteligente, for mais pragmático, né? Partindo do ponto de que também não vai haver nenhum fato político que piore a situação dele numa eventual presidência, a gente está ferrado, porque acho muito difícil no curto prazo, até pelo fato do PT sempre ter podado, né, cortado na raiz qualquer concorrência ao Lula, né? Acho muito difícil a extrema-direita perder o embalo e vai continuar aí firme e forte, ganhando eleições municipais, um governo de diversos estados importantes como São Paulo. No caso de São Paulo, Tarcísio, acho que o Tarcísio vai se reeleger com alguma tranquilidade. É isso. Acho que boa sorte para nós, né? E com nós, entre pessoas, entre cidadãos, precisamos também nos mobilizar, fazer por nós mesmos, porque a disputa de corações e mentes, a disputa ideológica, o PT não faz, não pauta a organização. Nós temos que nos organizar por nós mesmos, em coletivos, em partidos, em movimentos, porque do contrário a gente vai continuar no mais do mesmo,
com os voos de galinha tão tradicionais do governo dos petistas agora piorados, né? Porque tem arcabouço fiscal, o rentismo nunca foi tão forte como antes, e é isso, pobre Brasil, e daqui a alguns meses a gente vai ver se o PT pelo menos consegue a vitória eleitoral, porque do meu ponto de vista a vitória política não virá. Abraços, obrigado por ficar nesse vídeo até o final. Curta, comenta, compartilha. Me ajude a chegar aí a 300 inscritos, que é a minha meta daqui até o final do ano. Faltam 80, exatos 80 inscritos. Quem sabe eu consigo. Abraço, pessoal.